A5 foi arquivado agora há pouco processo movido por partidos de esquerda contra o deputado federal Nicolas Ferreira em relação ao seu discurso no Dia Internacional da Mulher, onde o deputado colocou uma peruca para fazer o seu discurso. Está encerrada a votação. Concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. 12 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 5 votos contrários ao parecer preliminar do relator. Hoje aqui a minha defesa é até um pouco mais simples, dada as decisões recentes da PGR, que é a última instância, do Ministério Público, que decidiu que na minha fala do dia 8 de março de 2023 não configura-se crime, porque eu estou abarcado pelo meu direito à imunidade parlamentar, não somente eu, mas todos os parlamentares que estão aqui, através do artigo 53 da Constituição. Portanto, a mais alta instância do Ministério Público já decidiu quanto a isso. Para muitos, talvez, que não me conhecem, e eu faço questão de dizer isso aqui, eu vim de uma favela em Belo Horizonte, chamada Cabana do Pai Tomás. Os meus pais são cristãos, toda a minha família também é. Na minha vida, você não vai me achar em nenhum escopo um desvio moral, ético, de caráter, seja em desvio de corrupção, seja em listas de corrupção. E eu acredito que a gente não pode tratar o parlamento simplesmente com aquilo que eu discordo é atentador à democracia. Porque senão tudo aquilo que é contrário ao que você acredita se torna antidemocrático. E eu jamais vou trazer aqui um deputado a essa comissão por discordar. Eu concordo em discordar. Eu tenho divergências políticas aqui com muitos colegas, nas quais eu cumprimento, dou bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho diálogo, porque eu acredito que nós precisamos dar esse exemplo. Só que ao mesmo tempo, fica difícil quando o domínio do que é crime ou não passa a ser somente narrativas. Então, o desgaste midiático, o desgaste de pessoas que querem, obviamente, desgastar a minha imagem é diário, mas infelizmente não se prospera. E agora trazendo como o alvo, que de fato foi a representação do pessoal com relação ao dia 8 de março de 2023, era-se o Dia das Mulheres, e da mesma forma como um ano anterior eu fiz o exato mesmo discurso. E é um posicionamento meu, de que o banheiro feminino deve ser frequentado pelas mulheres, de que o esporte feminino, a categoria feminina, deve ser ocupado também por mulheres. Essa era a minha defesa. E para isso eu caracterizei. E a atitude, a atividade performática do parlamentar, ela é histórica. Nós temos diversos parlamentares utilizando que seja a encenação, a ironia, a piada, o sarcasmo como forma de levar a mensagem que ele quer. E isso pode criar um precedente absurdo no nosso parlamento, onde alguém pega um objeto qualquer que seja para poder caracterizar algo muito sério que eu estava falando. Inclusive, senhores, eu peço para que vocês vejam o vídeo, para ver que em nenhum momento da minha fala eu brinco, eu faço algum tipo de piada. Eu começo a minha fala no seguinte sentido, presidente. O que eu vou dizer aqui hoje é muito sério. Porque eu de fato estava falando algo muito sério. Mas muitas vezes, para expor o que eu quero dizer, eu preciso afiar para poder quebrar a mente da pessoa e ela entender o que eu estou falando. E foi me acusado de ser, eu sou praticamente um criminoso aos olhos dessas pessoas, por eu dizer que um homem deve frequentar um banheiro de um homem e a mulher deve frequentar o banheiro de mulher. Se nós formos tomar como isso um princípio, senhor presidente, senhor relator, 98% da população brasileira também é criminosa. Porque eu sei que eles concordam comigo. Agora, pode-se colocar a maneira como eu expressei isso, como uma forma talvez um pouco indelicada para alguns ou exagerada para outros, mas o meu objetivo foi alcançado. De que no outro dia, quando obviamente chamou a atenção um deputado de peruca, o que aconteceu? Mas quando as pessoas começaram a ver, ouvir, analisar a minha fala, eu concordo com o Nicolas. Porque, afinal de contas, eu poderia ter utilizado uma máscara para poder falar a respeito da saúde. Eu poderia ter utilizado uma boina para poder fazer homenagem ao policial da rota que morreu em confronto com bandidos. Eu poderia, como por exemplo outros parlamentares já que fizeram, pegar uma melancia,
colocar ali plantas para poder representar a quantidade de... Enfim, é uma representação. Agora, nós não podemos usar o Conselho de Ética, que é um instrumento necessário nessa casa, para poder fazer perseguição política. Vocês jamais vão ouvir de mim, e eu jamais pedi a censura do posicionamento político de ninguém. Inclusive, eu sou atacado por defender que pessoas podem ter a liberdade de falar o que quiser. Inclusive, aquilo que seja exorbitante. Porque, historicamente, eu acredito que a censura, ela é muito pior do que uma liberdade de expressão extensa, onde você pode dialogar e conversar sobre determinados temas. Então, além, obviamente, das questões jurídicas que me implicam aqui, eu quero deixar esse relato de que hoje é um dia que eu gostaria realmente de estar dedicando a minha energia, o meu tempo parlamentar com outras questões que realmente impactam a vida das pessoas, mas eu acredito também que a liberdade de expressão é um tema muito importante e muito caro, não só para mim, mas porque onde já se viu uma pessoa ser criminalizada por um posicionamento contrário? Meus senhores, eu discordo veementemente de posicionamentos políticos da esquerda quando diz respeito à liberação das sociais, de movimentos estudantis. Eu discordo veementemente, mas jamais pedi para poder a pessoa se calar. Eu jamais pedi banimento de contas de parlamentares. Eu jamais pedi para poder cessear a opinião de outro porque eu discordo. Porque eu acho que isso é um início, isso é um fomento de uma censura que nós não queremos aqui no nosso país. E infelizmente isso tem se tornado prática. E por que me atacam? O alvo não sou eu para quem está escutando. O alvo é você de casa. Um cidadão comum que tem posicionamentos como eu. O problema é que eu estou no meio do caminho. Nós aqui parlamentares estamos no meio do caminho disso. Então o que eu falo hoje, mas o Nicolas não tem problema colocar como se ele fosse um criminoso. Mas essa criminalização minha, inclusive que eu estou abarcado pelo artigo 53 da Constituição Federal, se um parlamentar não é respeitado, eu não quero simplesmente que eu seja considerado uma casta diferente. Eu quero que o cidadão comum tenha os mesmos direitos que eu estou aqui. Só que para poder atingir você que está aí em casa, para poder atingir um pastor que tem posições sérias a respeito da Bíblia, para poder uma pessoa que tem, como Maurício do Vôlei, que teve um posicionamento contrário durante as eleições, com relação a personagens, por exemplo, o Super-Homem, e simplesmente deu a sua opinião, ele perdeu o seu emprego, senhores, por conta disso. Então eu peço para que vocês, a Bíblia é muito clara, quando ela diz que você vê a árvore pelos seus frutos. Que isso seja um exemplo para a sociedade brasileira. Porque se o parlamento, que são pessoas que estão representando o Brasil, der um mau exemplo de liberdade de expressão, isso irá chegar às pessoas comuns do nosso dia a dia. Isso está acontecendo de fato. Pessoas comuns estão sendo proibidas de dar as suas opiniões comuns. Hoje, se você der uma opinião que diz respeito ao seu filho ou à sua filha, você não quer que uma pessoa, e eu disse isso no meu discurso, que você não quer que um adulto homem esteja no mesmo banheiro da sua filha, isso está sendo considerado crime e eu não acredito que isso seja crime. E que isso não sirva, essa comissão não sirva de um troféu para os opositores. Querem a minha cabeça para dizer, estamos conseguindo censurar, estamos conseguindo o atingir, mesmo que seja injusto. E eu sei que na posição que eu estou e outros parlamentares estão, inclusive porque antes de ser deputado eu sou cristão, eu sei que as perseguições que irei sofrer e também os meus colegas não são perseguições justas, são perseguições injustas. E portanto eu também estou compreendendo o risco no qual eu me coloquei. Então, na minha vida, você vai me ver, eu tenho posições firmes. Mas hoje, o que diz respeito a tudo aquilo que eu discordo. E eu não vejo que nós temos que caminhar dessa forma.